A EDP Energias do Brasil é uma empresa que atua nos setores de geração, transmissão e distribuição, e é uma small cap, ou seja, tem valor de mercado menor do que 15 bilhões de reais, o que significa que ela tem um alto potencial de aumentar o seu valor de mercado e também o valor de sua cotação nos próximos tempos. Hoje eu vou falar mais sobre a empresa, os resultados que ela tem entregado, as perspectivas para os próximos anos e também calcular o preço teto dela. Então, já deixa teu like, se inscreve e vamos para o vídeo. Semelhante a outras empresas do segmento, a EDP também está focada na questão da transição energética, buscando focar a sua geração de energia em fontes de energia renováveis. Ela busca entregar então rendimentos atrativos e uma excelência em ESG, além de um crescimento acelerado e sustentável. Hoje no mercado, a EDP possui 57% das suas ações em tesouraria e tem 43% das suas ações sendo negociadas a mercado. A EDP está presente no Brasil há mais de 25 anos. Possui 3.300 colaboradores, entregou um EBITDA de 2,4 bilhões nos 6 primeiros meses de 2022 e um lucro líquido próximo de 1 bilhão também. Como eu disse no início do vídeo, a empresa atua nos 3 segmentos de energia, então ela atua aqui na geração, na transmissão e também na distribuição, e a gente pode contar um pouquinho aqui também com o trading para os rendimentos da empresa. Para os números de geração, a empresa tem aqui 2 gigawatts de geração de energia hídrica e também 0,7 gigawatts de geração de energia térmica no seu portfólio, além de já ter projetos instalados de geração solar e também projetos em construção de geração solar, além da parceria com a EDP Renováveis, ou seja, ela está com um foco aqui na questão da energia solar também e renováveis no geral, então ela vem buscando crescer e construir novos projetos nesses segmentos. Já no segmento de transmissão, a empresa tem bons números. Eu, antes de fazer esse relatório, não tinha ideia de que ela tinha tantos quilômetros assim em operação em transmissão. Então, ela possui 6 lotes de transmissão, com quase 2.600 quilômetros, sendo 2.200 em operação e mais de 300 já em construção. A empresa também faz trading a mercado, então comprando energia mais barata e buscando vender ela a um preço melhor. Isso faz com que ela consiga rentabilizar mais e também pode fornecer energia a um preço mais acessível aos seus clientes, possuindo então mais de 350 clientes. Já na parte de distribuição, ela atua aqui em 3 estados, sendo São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina, possuindo aqui 30% de participação no ativo integrado, a Celesc, e quase 4 bilhões de clientes em São Paulo e Espírito Santo. Nós podemos ver aqui no mapa como estão distribuídas as plantas solares, hidrelétricas, termoelétricas, linhas de transmissão e também as distribuidoras nos estados do Brasil em relação aqui à EDP. Então a gente pode ver que a empresa atua em vários estados do país e tem um portfólio bem diversificado. Vem buscando também uma boa disciplina financeira com a seleção de investimentos com alta rentabilidade, uma boa política de dividendos para o seu acionista, uma dívida líquida por EBITDA que não vai ser tão alta, então ficando aí entre 2,5 e 3 vezes a sua dívida por EBITDA e um rating AAA, ou seja, um rating super alto aqui no mercado de crédito. Na questão de eficiência, através da técnica de gestão financeira Orçamento Base Zero, a empresa vai buscar um acompanhamento bastante rigoroso dos seus trabalhos e dos seus ativos, vem buscando também operações eficientes na distribuição, antecipação de projetos de transmissão e a reciclagem do seu portfólio e rotação de ativos, ou seja, a empresa vem num trabalho bem forte aqui para conseguir rentabilizar ao máximo possível. E para os negócios futuros, a empresa vem buscando aqui então um reforço na sua oferta integrada do business to business, ou seja, o B2B, buscando então fazer negócios com outras empresas no fornecimento de energia, a questão da liberalização do mercado, ou seja, atuar mais no mercado livre de energia, a transformação digital, buscando então mais eficiência e também a mobilidade elétrica. Como destaques do ano de 2022 até o dia de lançamento desse relatório, que é de novembro de 2022, a empresa apresenta o seguinte: revisões e reajustes das suas tarifas, então ela teve aqui um aumento das suas tarifas em São Paulo e em Espírito Santo, buscando então se ajustar aí a questão inflacionária do Brasil. A conclusão da entrada em operação da EDP Transmissão Aliança, EDP Transmissão São Paulo Minas Gerais, EDP Litoral Sul e EDP MGTE. A conclusão da aquisição da EDP Goiás, o anúncio do novo projeto solar que vai entregar 321 megawatts, a reestruturação da dívida de P100 com emissão de 1,5 bilhões, a assinatura do contrato de venda da usina hidrelétrica de Mascarenhas no valor de 1,2 bilhões e também melhorias nas usinas hidrelétricas de Peixe e Lajeado com o ranking da ANEEL. Importante lembrar que esse relatório aqui é de novembro, então a empresa deve estar soltando uma nova release de resultados agora no final do mês de fevereiro, com a totalização do ano de 2022, então vamos ficar de olho e assim que a empresa soltar esse relatório eu trago para vocês também.
Passando agora para a parte de indicadores de desempenho financeiro, a EDP vem melhorando aqui a questão do seu EBITDA e do seu EBITDA ajustado. Então, comparando aqui os terceiros trimestres de 2020, 2021 e 2022, a empresa vem apresentando um crescimento constante. Então, nós podemos ver que ela tem feito excelentes entregas e continua melhorando aí, então, as suas entregas ano a ano. Além disso, ela também apresenta aqui um crescimento no seu lucro líquido e no seu CAPEX. Passando agora aqui para um detalhamento maior do EBITDA ajustado da empresa, ou seja, desconsiderando qualquer lucro ou despesa não recorrente que a empresa possa ter tido, alguma surpresa, então. Nós temos um bom crescimento de EBITDA via distribuição, também um belo de um crescimento aqui de EBITDA via transmissão regulatório e também um crescimento de EBITDA via geração hídrica. A empresa apanhou um pouco aqui no seu EBITDA, tendo então despesas em relação à geração de energia térmica. Já para os destaques financeiros do trimestre, em relação à distribuição, a empresa traz aqui então os seus reajustes anuais, que trouxeram mais 130 milhões, o mercado e sobrecontratação, que trouxeram mais 38 milhões, as perdas, que trouxeram mais 24 milhões, então a empresa aumentou a sua eficiência aqui, teve menos perdas, e ela teve aqui então um pouco de custos aqui na questão de PECLD e PMSO. E para os destaques em relação à transmissão, a empresa traz então a questão da entrada em operação total dos seus lotes, na questão de geração hídrica, os seus reajustes contratuais, e para a PCM, a empresa teve aqui um efeito em 2021 do descasamento do preço do carvão, então isso daqui trouxe um pouquinho de prejuízo aqui para a empresa. Já em relação ao PMSO da empresa, ou seja, as despesas, ela teve aqui, frente à inflação, que foi de quase 30% nos últimos 3 anos, um crescimento de despesas de somente 10%. Então, isso é devido à questão de otimização e forte controle de custos ao longo da pandemia, reajustes contratuais sendo realizados aqui de forma gradual ao longo de 2022, e cerca de 80% das despesas de PMSO são indexados ao IPCA e 20% seguem o indexador IGPM, ou seja, isso resulta então num reajuste médio ponderado de 29,4%, enquanto que a empresa conseguiu segurar isso em 10%, que foi excelente aqui para a sua questão de custos, bem eficiente nesse sentido. Outro ponto bastante interessante são os investimentos da empresa focados na redução das suas perdas e na melhoria da sua eficiência. Então a empresa vem melhorando aqui as suas despesas de capital, ou seja, despesas que podem gerar aí no futuro uma melhoria nos serviços e nos produtos da empresa. Então aqui a sua evolução de CAPEX, ou seja, questão dos seus gastos de capital vem subindo aqui nos últimos anos, e isso deve se traduzir então em melhorias de eficiência e de entregas aí da empresa. E para os números de perdas totais da EDP, em relação à meta da Enel, a empresa vem buscando aqui se adequar então, reduzindo as suas perdas para ficar abaixo da meta máxima de perdas da Enel. Então, na EDP de São Paulo, ela teve aqui uma redução, e na EDP de Espírito Santo também. Na EDP de Espírito Santo, inclusive, ela já conseguiu se manter abaixo da meta regulatória, então, em 0,16 pontos percentuais. Passando agora para os números de transmissão da EDP, ela já tem 832 milhões de RAP operacional já incorporado no resultado. Isso é representado, então, por 90% da RAP do portfólio em operação, e os outros 10% estão em construção e devem ser entregues aí nos próximos tempos. Os principais geradores de RAP no seu portfólio, portanto, são a EDP Aliança Santa Catarina, a EDP São Paulo, Minas Gerais e também a EDP Goiás. Então, esses 3 pontos aqui de transmissão são os principais aqui no portfólio da empresa. E com isso ela vem aqui então com um excelente fator de disponibilidade nos seus lotes, buscando aí manter as suas linhas ativas para poder receber então o máximo da receita anual permitida que é paga em relação aos contratos de concessão. Passando agora para as questões de endividamento da empresa, a maior parte do endividamento dela está em relação à distribuição e à transmissão, principalmente atrelados então a indicadores de IPCA e CDI. Então a questão da distribuição aqui está praticamente toda em CDI, enquanto a questão aqui da transmissão está praticamente meio a meio em CDI e IPCA, e a geração hídrica também só em CDI. Com isso, a empresa tem uma dívida líquida de 10,6 bilhões. Essa dívida representa, então, sobre o seu EBITDA 2,4 vezes. Então, não é uma dívida tão grande, a empresa vai vir aí pagando essa dívida nos próximos anos. O prazo médio que ela tem é de 2,8 anos e um custo médio de 9,9%. Como isso é indexado, então, ao IPCA e ao CDI, a empresa deve ter uma redução nos seus custos médios de dívida assim que a inflação e o CDI derem uma reduzida. Então a gente vai ter que ver como é que fica então também a questão da economia do Brasil para ver como isso vai impactar a empresa. A
Ainda assim, não é um grande problema, porque como é uma empresa do setor de energia, ela consegue repassar o custo aos seus clientes, assim como todas as outras empresas de energia, então a empresa não vai sofrer tanto com essa questão de endividamento nos próximos tempos. Agora, para fechar então essa apresentação em relação à visão estratégica de futuro da EDP, eles trazem aqui então foco no crescimento e na sua reciclagem de portfólio, bem importante para eles se manterem saudáveis então em relação ao seu portfólio diversificado. Também um controle rigoroso dos seus custos com foco na eficiência operacional e da rotação de ativos. E uma cultura alinhada aqui então à ESG, ou seja, a questão das energias renováveis e a remoção do carvão do seu portfólio. Também questão de investimento com a criação de valor, ou seja, investimento inteligente que busca a geração de valor futuro. Isso aqui é bem importante na questão aqui, então, dos investimentos em CAPEX, buscando, então, trazer uma política de dividendos e uma alavancagem equilibrada para poder remunerar bem os seus acionistas. Importante trazer aqui também a questão do EBITDA projetado em relação a 2022 para 2025 aqui da EDP. Ela busca trazer um aumento na representação da transmissão no seu portfólio e também um aumento da distribuição, o que é excelente. São setores bem rentáveis e a empresa está, na minha opinião, bem diversificada aí em todos os setores, então ela está muito bem nesse sentido. Agora vamos dar uma olhada então nos números aqui da EDP. Então a EDP Energias do Brasil com o ticker ENBR3 está no dia de gravação desse vídeo numa cotação de R$ 19,87. Teve nos últimos 12 meses uma valorização de 4,49%, está com um PL de 5,18, então o PL dela não está muito esticado, está com um PVP de 0,98, ou seja, está praticamente no preço de valor patrimonial da empresa, o que é excelente. Muitas vezes nós vemos empresas sendo negociadas a um PVP bastante esticado também, o que não é o caso da EDP. Tu comprando a cotação dela é como se tu estivesse comprando o patrimônio da empresa num preço justo. E também distribuiu um dividend yield no último ano de 7%. No gráfico de cotação aqui da empresa, a gente pode ver que ela saiu aqui de um valor próximo dos R$ 7,00 e veio buscar aqui então na sua máxima um valor próximo dos R$ 24,00. Então a empresa deu um belo de um salto aí nos últimos 10 anos. Além disso, a rentabilidade real dela, ou seja, com a questão da inflação e reinvestimento de dividendos, foi então de mais de 60% nos últimos 10 anos, o que é excelente. A empresa teve então uma rentabilidade real e entregou isso para os seus acionistas. Olhando aqui pelos indicadores dos últimos anos também, a gente pode ver que a empresa está no seu menor PL dos últimos anos. Ela vinha sendo negociada aqui há alguns anos em um PL acima de 10, em outros o PL tinha uma queda, mas nunca chegou no valor tão baixo também. Então, em relação ao PVP, a mesma coisa, nunca esteve num PVP tão baixo. Olhando aqui pelo dividend yield da empresa, a gente pode ver que ela sofre um pouco uma variação aqui. Nos últimos anos pode ser, sim, em decorrência da questão da Covid, mas ainda assim, em 2017 e em 2015 ela não pagou um dividend yield muito bom. Bom, o que estava no relatório da empresa aqui, o foco deles vai ser em relação ao bom pagamento de proventos e na valorização do seu acionista. Então, o que eu espero para a empresa nos próximos anos é que ela venha pagando um bom dividend yield, se não aparecer nenhuma surpresa. Então, realmente, a empresa vem aqui no seu histórico de dividendos tendo uma variação, entrega bons dividendos, depois tem uma queda. O seu dividend yield médio nos últimos 5 anos foi de 5,24% e ela paga geralmente 2 proventos por ano. Então, geralmente ali no mês de janeiro e também no mês de abril. Ela faz as comunicações, então, para o pagamento, geralmente no mês de maio. Eu já trouxe aqui, então, a questão da continha do preço-teto da EDP em relação aos dividendos anteriores. Então, se a gente fosse pegar a média dos 5 anos e tirar isso pelo 6% de dividendo que é esperado numa ação que é boa pagadora de dividendos, o preço-teto dela seria de R$ 16,80. Hoje ela está próxima dos 20, mas aí vem a questão, se tu quer usar essa métrica aqui de preço-teto dos dividendos passados, ou se tu prefere usar então a métrica de projetar os dividendos para frente, é possível que a empresa venha a pagar bons dividendos nos próximos anos e esse preço-teto aqui, levando em conta então os dividendos passados, não sirva. Vai então da questão de qual métrica o investidor quer usar. No meu entendimento, e não é uma recomendação de investimento, a EDP deve vir pagando bons proventos sim nos próximos anos e, portanto, esse cara aqui não seria o certo a seguir nesse momento, mas vai de cada investidor.
O valor de mercado da EDP no dia de hoje é de 11,55 bilhões de reais, então ela se enquadra como uma small cap, e por esse motivo ela então pode ter um potencial de valorização. É aquela coisa, é muito mais fácil ela dobrar esses 11,55 bilhões do que uma Vale da vida, que é uma gigante multibilionária em valor de mercado, dobrar o seu valor, e por esse motivo eu também entendo que a EDP pode ter uma boa multiplicação no seu valor, pelos motivos que eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro deles é a questão das receitas e lucros. Então a empresa vem aqui num crescimento constante das suas receitas e dos seus lucros nos últimos anos. A gente pode ver aqui que o gráfico vem apontando para cima, ela vem num crescimento constante então. E também aqui no gráfico de lucro por cotação a gente pode ver que a empresa está bem descolada. Enquanto a cotação dela está próxima dos R$ 20, o lucro dela representa algo acima dos 40. Então nesse sentido eu entendo que a empresa está num valor baixo, ela está bem descontada e não é uma recomendação de investimento, mas talvez fosse uma boa hora de dar uma olhada aí na empresa com carinho e pensar numa entrada, porque realmente a questão do lucro por cotação está bem descolado e normalmente a questão é simples, a cotação vai seguir o lucro se a empresa se mantiver consistente. Bom pessoal, o que eu tinha para trazer da EDP era isso. Esse vídeo foi feito aí por uma sugestão de um inscrito do canal. Então se vocês tiverem sugestões ou quiserem que eu faça vídeo sobre alguma empresa específica, podem pedir aí nos comentários. Tô bem aberto aí às sugestões, tá, gente? E, bom, lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, mas na minha opinião, a EDP é uma empresa que tá super descontada, tá num valor bem legal de entrada. E eu não tenho ela no meu portfólio porque eu já tô no meu limite pessoal de ações, que é 4 ações de energia. Mas, avaliando, se posteriormente eu vier avaliar aí uma próxima empresa de energia, a EDP tá na minha lista sim, e ela é uma das empresas que eu mais me interesso para colocar no meu portfólio, realmente porque eu tô no limite eu não vou colocar ela agora, tá gente? Mas ainda assim é uma empresa que eu gostei bastante de ver aí, eu quero ver o resultado que a empresa vai lançar então agora pro fechamento do ano de 2022 e para as perspectivas do ano de 2023 para ver o que ela vai trazer. Então é isso, pessoal. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham da EDP, se vocês já conheciam a empresa e se vocês têm no portfólio dela, e também o que vocês acham aí do futuro da empresa, tá? Bom, muito obrigado por acompanharem todos aí. Eu agradeço demais por todo o apoio que vocês têm dado nesse início do canal. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.